você estiver escolhendo a profissão que vai seguir, provavelmente já nasceu no mundo onde a internet reina. E por isso, talvez nem tenha percebido quanto as tecnologias revolucionaram o nosso jeito de trabalhar. Veja, quando a gente tem um conjunto de mudanças tecnológicas como aconteceram nos últimos anos, quer dizer, principalmente ligadas à tecnologia da informação, comunicação propriamente dita, celular, forma como a gente se relaciona, né? Eu acredito que as novas profissões vão ser aquelas que consigam captar esse lado da tecnologia, esse lado da facilidade de comunicação, de transmissão de informações, de dados, etc. E atrelar isso às necessidades do ser humano, né? Que por outro lado parecem cada vez maiores. Todo mundo está conectado, todo mundo está falando com todo mundo, mas a quantidade de pessoas que se sentem sozinhas após essa comunicação é muito grande. Então, o ser humano, apesar de ter todo acesso à tecnologia, ele não deixou de ser humano. Ter a capacidade de atrelar essa tecnologia toda com a vida dos seres humanos e as profissões pode ser algumas das carreiras fundamentais no futuro, né? Em 2013, o Brasil já será o quarto maior mercado de tecnologia do mundo. Somos 84 milhões de internautas, acessando diariamente a rede e movimentando cerca de 18 bilhões de reais no comércio eletrônico. É por isso que novas profissões como web designers, gestores de redes, designer de games, desenvolvedores para tablets e e-commerce professionals estarão em alta nos próximos anos. O perfil do profissional de TI brasileiro é um perfil muito valorizado lá fora, porque ele tem uma visão macro dos processos, ele tem uma flexibilidade maior, uma adaptação muito boa e, ao mesmo tempo, um bom conhecimento técnico também. Um exemplo interessante disso é que os salários de tecnologia no Brasil são muito valorizados, mais até do que outros países do mundo. Então, um técnico sênior nosso, por exemplo, ou um gerente de TI aqui no Brasil, ele chega a ter salários superiores a alguns países da Europa até. Apesar dos altos salários oferecidos, as faculdades ainda formam muito menos profissionais do que o país precisa. Existe uma capacidade produtiva de geração de projetos, de receitas, de negócios no mercado de TI, mas falta para nós mão de obra qualificada para atender toda essa demanda de projetos que nós temos aqui no Brasil. E não são apenas as carreiras tecnológicas que vão se valorizar. Para os que gostam da área de exatas, o mercado promete. Só com as obras do pré-sal, a Petrobras contratará pelo menos 17 mil engenheiros no Brasil até 2015. E por falar em engenharia, nos próximos anos o grande destaque fica para os engenheiros de simulação, profissionais que economizam milhões nas empresas testando protótipos no computador, antes deles virarem projetos de verdade. A simulação também será uma das ciências do futuro na área de criminologia, podendo reconstituir crimes em 3D nos tribunais. Mas, mesmo vivendo um mundo cada vez mais mecanizado, o futuro está longe de ser um cenário de Jetsons. Computadores podem criar bons trabalhos, mas sentir e interpretar o mundo são capacidades que ainda só humanos podem ter. O ser humano, apesar de ter todo acesso à tecnologia, ele não deixou de ser humano. Então, ter a capacidade de atrelar essa tecnologia toda com a vida dos seres humanos e as profissões pode ser algumas das carreiras fundamentais no futuro, né? Independente de ter muita tecnologia ou pouca, porque sempre eu preciso do ser humano para fazer alguma coisa. E esse é o desafio. Enquanto precisar de ser humano, eu tenho que lidar com seres humanos, não tem jeito.